Bem-vindo a mais um episódio do Produtividade à Prova de Caos e hoje trago-te aqui um tema que muito me perguntam, muito me pedem ajuda, como é que eu procrastino menos, como é que eu deixo de procrastinar. E isto hoje em dia é realmente um grande problema, com tanta distração, com tanta informação, a procrastinação tornou-se algo ainda mais frequente por não termos aqui determinadas estratégias em mãos que nos permitam dominar a procrastinação de forma mais eficaz. Porque, primeiro ponto muito importante a reforçar, todos nós procrastinamos. A procrastinação é natural do ser humano. O problema é quando se torna crónica, quando nos prejudica, quando efetivamente não me permite avançar e fazer e avançar com os meus projetos, com os meus objetivos mais importantes. E por isso nós precisamos de entender, ok, mas porquê é que eu estou a procrastinar? E muitas vezes a primeira solução que vem à cabeça é, não, eu preciso me sacrificar, forçar, eu tenho que, é ter força de vontade, é ter força de vontade. Não, não é por aí. Não é por aí. Porque a procrastinação vem muito de fatores emocionais. Muitos deles já desconfortáveis. Não é preguiça. Procrastinação não é preguiça. E, portanto, é importantíssimo entender perante a tarefa em mãos, perante a atividade que eu estou a procrastinar, porque é que eu estou a procrastinar, o que é que a tarefa, a atividade me gera, que emoções é que eu sinto. Ansiedade, stress, porque se é isso que acontece, é normal que tu tentes arranjar formas de reduzir de te trazer para estados mais agradáveis, porque o teu cérebro está sempre a fazer este trabalho de te tirar do desconforto para te trazer para o conforto. Por isso é que é tão fácil nós cedermos a gratificações rápidas, porque o nosso cérebro está programado para isso. Agora, nós temos que entender que, efetivamente, se nós cedemos continuamente a gratificações imediatas, que não vamos alcançar grande coisa, porque os grandes resultados vêm de consistência, vêm da execução repetida de determinadas ações. Não vêm de atalhos rápidos. Não vêm da dieta da melancia. Uma vez vi a dieta da melancia e vi que, meu Deus, onde é que uma pessoa chega para perder peso o mais rápido possível? Porque a verdade é que tu podes perder peso com a dieta da melancia, sim, e começares a sentir aquele que finalmente perdi peso, finalmente consigo olhar para o espelho e gostar do que vejo. Mas é sustentável? Não. Porque nenhum corpo, nenhum ser humano consegue aguentar durante muito tempo a dieta da melancia. Não dá, não é humanamente possível. Começas a sentir aqui uma impulsividade porque não tens os nutrientes suficientes, os nutrientes necessários para teres energia, para conseguir estar concentrado, para gerir as tuas emoções. E, portanto, mais tarde ou mais cedo vais ceder ao impulso e vais deitar tudo a perder. Portanto, é importante, isto para dizer, identificares aqui o porquê de estares a procrastinar e a adiar determinada tarefa. É aí o primeiro passo. Não é ir esforçar-te e tentares fazer o máximo possível. É porquê que eu estou a procrastinar. É ter consciência. Para um momento para identificar o que é que tu mais adias, o que é que tu mais procrastinas, que consequências é que isso te traz para intensificares aqui a dor e intensificares o prazer de executar. E sim, isto é uma estratégia. Isto é uma estratégia que vem daqui de Freud, a teoria de Freud, que é importante nós amplificarmos aqui a dor quando precisamos de amplificar a dor, para eu ver dor no facto de, por exemplo, não fazer, de adiar, e ver prazer no facto de executar. Se eu vejo dor aqui no facto de adiar constantemente o projeto, por exemplo, vejo frustração, a minha confiança fica sempre constantemente em causa, portanto começo a sentir menos confiança. Quando sinto menos confiança, sinto menos energia, menos à vontade para executar, começo a entrar aqui num síndrome de impostor completamente tóxico que não me deixa avançar, não consigo ter a mais liberdade de tempo, não consigo construir um futuro que eu gostaria
de ter, que eu ambiciono ter, não tenho aqui uma fonte de rendimento extra, não ajudo mais pessoas neste aspecto com a minha missão. Portanto, intensifica aqui a dor de não fazer e intensifica a dor de fazer. Ok, se eu começar a avançar com o meu projeto, eu vou conseguir ajudar mais gente, como vou conseguir ajudar mais gente, mais pessoas se vão sentir bem e vão conseguir transformar as suas vidas. Isso depois também, inevitavelmente, vai-me trazer aqui mais liberdade de tempo, financeira, geográfica, vai-me dar aqui mais possibilidade para ter mais tempo livre, mais tempo com os meus filhos. Vai dar-me aqui mais possibilidade de fazer viagens, grandes viagens, viagens que eu ambiciono e por aí fora. Portanto, faz este exercício e identifica claramente, pega num papel e faz uma lista de tudo o que tu normalmente adias por norma e porquê. Porquê que será? O que é que tu sentes quando estás a adiar? Só depois é que nós vamos arranjar aqui a solução. Tu tendo em consideração o fator que tu identificaste, tu vais pensar, ok, mas então perante isto, perante esta característica do adiamento da tarefa, que estratégia é que eu posso utilizar? Será aqui uma causa mais interna? Porque se for uma causa mais interna, o que é que podemos ter? Há aqui vários fatores. Falta de energia, dormi mal naquela noite, deitei-me com muitas preocupações, os meus filhos não me deixaram dormir, portanto dormi mal naquele dia e, portanto, no dia seguinte eu estava muito mais procrastinadora. Não avancei com o relatório, não avancei com o meu projeto, não fui treinar. Por exemplo, perfeccionismo. Embora muita gente ache que o perfeccionismo é o que te leva ao sucesso, não. Perfeccionismo é uma forma de procrastinação. Porquê? Porque como o perfeito é inalcançável, nunca vamos conseguir chegar ao ponto em que aquilo está perfeito. Então começamos não, ainda preciso dar aqui uns retoques. Não, isto não está bem. Não, isto ainda preciso de mudar. Depois mudas e quando vais a perceber o tempo já passou e já continuas a adiar. Como é que tu podes realmente entregar um bom trabalho? Porque sim, é importante colocar qualidade no trabalho, mas num ponto ótimo, não num ponto perfeito, porque isso é inalcançável, mas num ponto ótimo. Qual é o ponto ideal deste trabalho? E muitas vezes tu só tens clareza entregando o trabalho, tendo feedback das outras pessoas, porque a nossa percepção muitas vezes é diferente das outras pessoas, a nossa interpretação. E às vezes quando entregamos um determinado trabalho, um determinado projeto, as pessoas dizem, uau, isto está incrível. E na nossa cabeça está, pois está bom, está. Portanto, muitas vezes vem do feedback. Será que falta-me aqui confiança? A autoconfiança, a baixa confiança, a baixa autoeficácia, não é? A capacidade, a crença que nós temos nas nossas capacidades, na nossa capacidade perante uma determinada ação, tem influência na nossa procrastinação, na nossa capacidade de execução. Se eu não confio em mim para executar isto, claro, isso gera stress, gera ansiedade e eu vou fazer tudo e mais alguma coisa para não o fazer. E muitas vezes isso é visto como preguiça e começam a dizer, tu és preguiçoso, faz isso, não penses nisso, tens de te esforçar mais, não sejas uma florzinha. E muitas vezes é por falta de confiança naquilo, porque já falhaste no passado por alguma razão, tentaste cumprir com aquele compromisso e depois nunca foi acontecendo e, portanto, tu foste reforçando aqui o facto de não conseguires e, portanto, agora chegaste a um ponto que tu queres, mas não consegues, porque o teu cérebro está sempre a dizer não, mas tu já tentaste várias vezes e não conseguiste, porque é que vais tentar agora? Porque é que tu vais colocar nesse desconforto? E, portanto, tu precisas de perceber, ok, se eu tenho falta de confiança nesta ação, ou uma falta de confiança geral, portanto, se identificares isso, depois tu pensas, ok, como é que eu posso trabalhar nisto? E há várias formas de trabalhar a autoconfiança, com pequenos passos, com inspiração, com ajuda de outra pessoa que já conseguiu. Portanto, ao identificares estas causas internas, que podem ser imensas, podem ser desde falta de energia, stress, falta de motivação por alguma coisa porque foi alguém que te impôs, falta de confiança, medo de falhar,
Tudo isto são causas mais internas, mais emocionais, mais relativas aqui à forma como tu pensas, que te fazem adiar. E por isso não serve nada estar aqui, esforça-te. Não. Temos que trabalhar nestas causas para depois sim eu começar a procrastinar menos, a reduzir aqui a procrastinação. E claro, também podem haver causas externas. A característica da tarefa em si. Por exemplo, falta de estrutura no planeamento, portanto, falta de uma estrutura no teu dia, no teu planeamento, não tens um planeamento. Estás sempre a confiar aqui na força de vontade, que é limitada. E como chega a um ponto em que já não tens mais, já não, o combustível já está no mínimo, claro que procrastinas. Porque já não tens energia para pensar com clareza e tomar boas decisões. Falta de estrutura na própria tarefa. Eu não sei para onde começar, quando continuar e quando acabar. Claro, tu chegas à tarefa e começas a sentir aquele desconforto brutal porque não sabes por onde has de começar. E ou das duas uma, ou passas muito tempo à procura do que é preciso ser feito primeiro, ou pensas, não, não sei, não. Começa um stress a apoderar-se de ti e claro, te sentes desconfortável e o teu cérebro sempre que detecta desconforto diz-te, vai fazer outra coisa, por amor de Deus, não quero enfrentar este desconforto, não quero enfrentar este stress, vai fazer outra coisa e por isso é que tu procrastinas. Pode ser aqui dificuldade, por exemplo, em concentrar, portanto há muito ruído no exterior, estás sempre a ser interrompido, como nós já vimos até nos últimos episódios. Tu, se és interrompido constantemente, se há montes de distratores no teu ambiente, está a haver uma quebra constante na tua concentração. E a nossa capacidade de retomar o foco exige muita energia da nossa parte. Se nós estamos constantemente a retomar o foco por tudo e mais alguma coisa, claro que chega a um ponto em que não há mais energia e tu deixas de querer focar e procrastinas. Pode haver aqui a questão da tarefa ser aborrecida, ser complexa, ser entediante. Teres a noção da característica da tarefa em si também é importante. Porquê? Porque tu vais entender o que é que precisas de fazer para, perante essa determinada característica, tu atuares. Por exemplo, a tarefa é monótona, é aborrecida, é uma seca. Por exemplo, tenho que escrever um relatório, já é algo recorrente, tenho que fazer todos os meses. Só que é uma seca, não acontece. Então deixo sempre para a última. E depois faço aquilo sob pressão e depois vem cheio de erros e tenho que corrigir e depois perco mais tempo. Ok, como é que eu posso ao longo do mês executar aquilo, nem que seja um pouco de cada vez? Ok, para aumentar aqui o desafio na tarefa, para se tornar mais gratificante, que me ajuda realmente a focar, a estar mais concentrado, vou colocar aqui gamificação. O que é gamificação? É tu tornares aqui a tarefa como se fosse um jogo, entre aspas. Por exemplo, escrever um relatório. Ok, é uma seca, a tarefa em si é uma seca. Vou escrever o maior número de palavras no menor tempo possível. Vou escrever 1000 palavras em 15 minutos. E depois chego aos 15 minutos e penso, calma, consegui? Não. Ok, mas então já consegui avançar. Não escrevi 1000 palavras, mas escrevi 800. É melhor que zero. Mas isso deu-te aquela energia, porquê? Porque tu tens um objetivo, estás a ver progresso e inevitavelmente tu tens foco. Entras em estado de flow. O estado de flow, daquele estado de consciência em que tudo à tua volta desaparece e que tu estás tão concentrado que parece que nada te pode desconcentrar, exige precisamente desafio, portanto um equilíbrio entre a tua competência e desafio, objetivos claros e o feedback imediato. E quando tu colocas isto desta forma na tua tarefa, tu estás a executar, estás a colocar desafio numa tarefa que era aborrecida e estás a ver progresso. Claro que no fim vais dar uma vista de olhos, ver se ficou tudo escrito, se não houve erros ortográficos, mas avançaste bastante, quando se calhar num dia normal tu adiavas e não fazias. Ok? Portanto, identificares aqui a característica da tarefa, se for uma tarefa extremamente complexa,
trabalhosa, exigente, que exige muito da tua energia, o que é que eu posso fazer? Fazer aqui um planeamento da tarefa em si. Em vez de eu me sentar e começar a fazer, porque depois começa o teu cérebro a ver muito esforço, "Ai, tenho tanta coisa por fazer esta tarefa, isto vai tirar muita energia, vai ser muito desconfortável, não fique seca. Se calhar há coisas mais interessantes para fazer." A primeira coisa que tu podes fazer é fazer aqui uma lista exaustiva de tudo o que é necessário fazer para esta tarefa. Faz uma lista, uma checklist, digamos assim, de tudo o que é necessário para essa tarefa exigente ficar concluída. Porquê? Porque tu, à medida que vais fazendo, primeiro já tens uma clareza de por onde começar, o que é prioritário ser feito numa fase inicial e vais dando check. À medida que vais dando check, vais vendo progresso e tu, ao ver progresso, isto dá-te motivação para continuar e fazeres, porque pensas, já está quase, estou quase a conseguir, ok, está mesmo a terminar, já consegui este resultado. Esta motivação é fundamental para ganhares consistência e energia e disciplina para fazeres. Portanto, é importante ter noção daqui das causas internas e externas e entender que há determinadas ações, determinadas atividades que englobam as duas. Eu posso ser perfeccionista e a tarefa ser complexa. Eu posso ter falta de energia e a tarefa ser aborrecida. Portanto, pensando nestes dois fatores, ok, o que é que pode facilitar a execução? O que é que pode tornar a execução mais fácil, mais simples e colocar menos sacrifício, menos esforço aqui na ação? Porque o objetivo principal, porque o nosso cérebro está sempre a fazer uma avaliação custo-benefício, será que eu fazer isto vai-me trazer e colocar este esforço vai-me trazer uma recompensa, vai-me trazer algo bom? Se eu vejo muito esforço e não vejo recompensa nenhuma, o cérebro vai fazer tudo e mais alguma coisa para não fazer a tarefa. Portanto, o objetivo principal é tu diminuires a resistência. Por isso é que eu te digo que não te serve mais, não te serve mesmo mais esforço. Serve sim diminuires a resistência. E como é que tu fazes isso? Primeiro, é importante entenderes que o teu cérebro, como está sempre a fazer esta avaliação custo-benefício, numa fase inicial e perante o pensamento de eu tenho que fazer a tarefa, ele vai começar, se calhar podes fazer isto no outro dia, se calhar deixa-me fazer agora, isto é tão desconfortável, isto é tão, já viste o esforço que tens de colocar nisto, ainda por cima a recompensa só vem lá à frente, não sei se vale a pena. Isto pode ser inconsciente, mas acontece. E portanto, muitas vezes o que acontece e a forma como tu consegues ultrapassar estes pensamentos é com a ação. Porque muitas vezes a motivação vem na ação. Tu ganhas clareza da motivação na ação. E, portanto, quando tu fazes o mínimo possível, e há uma regra interessante que tu podes aplicar perante aqui uma tarefa, uma atividade, o que seja, isto pode aplicar-se em tudo, é a regra dos 5 minutos. Que é tu pensares, eu vou fazer esta tarefa só em 5 minutos. Só vou fazer 5 minutos e depois vou à minha vida, vou fazer o que quero. O que é que vai acontecer? Esses 5 minutos vão ajudar a ultrapassar a fase de esforço. Há sempre uma fase de esforços. Já falei anteriormente aqui do flow. O flow, o estado de consciência que realmente nos leva a estar concentrados e super focados na tarefa, exige uma fase inicial que é a fase de esforço, que é quando é libertado cortisol, que aumenta os níveis de stress e, aumentando os níveis de stress, causa desconforto para ti. Muita gente desiste aí. Muita gente procrastina nessa fase. E, portanto, tu dando aqui um tempo limite ao teu cérebro de, olha, vais só fazer isto em 5 minutos, vais só fazer isto em 10 minutos. Como tu sabes que tu vais fazer alguma coisa, por mais pequena que seja, e tu passado 5 minutos, que é um pequeno, curto período de tempo, vais fazer outra coisa que não tem nada a ver com esta tarefa difícil, é uma recompensa. Porque o teu cérebro vê um esforço, é um menor esforço, um menor custo e um benefício bom porque, daqui a 10 minutos eu não vou estar a lidar com isto. E o que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes tu pensas, já que eu comecei, vou continuar. Já que eu estou aqui, já que estou com as mãos na massa, por que não continuar? Ou então fazer só 5 minutos e realmente ires, mas já fizeste ali uma pequena porcentagem, 1% que seja. É muito melhor que zero, não é?
Mas muitas vezes o que acontece é que tu passas a fase de esforço e começas a entrar em estado de concentração. Depois, avalia aqui a tua percepção de esforço perante a ação, de 0 a 10. Dá-lhe um número. Ok, escrever, avançar com o meu projeto que eu tenho ali na gaveta, 10. Porque tenho que fazer muita coisa, não tenho grande tempo, a recompensa vai ser só lá à frente, dou-lhe um 10. O que é que tu podes fazer para reduzir este esforço? O que é que tu podes fazer para passar de um 10 para um 7, para um 6, para um 5? Ok, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar numa folha e registar, fazer uma lista de tudo o que é necessário, iniciativas, ações que são necessárias para eu avançar com o meu projeto. E vou dedicar-me 1 hora, no mínimo dos mínimos, todas as semanas. O ideal pode ser 4 horas, mas o mínimo dos mínimos é 1 hora. E se tu fores fazer uma nova avaliação da percepção de esforço, tu vais pensar, pois, sendo assim, se calhar já é um 7. Ainda é que há algum esforço, mas já não é um 10. E isso ajuda bastante a tu começares a colocar-te em ação. Pensa que o nosso cérebro antecipa um maior esforço do que é na realidade. Assim que tu começas a tarefa, muitas vezes o esforço é muito menor do que tu anteriormente pensaste, ok? Portanto, deixo-te com este episódio, espero que te tenha ajudado bastante a perceber como é que tu podes dominar aqui a procrastinação e que não é de todo com mais esforço, mas sim com estratégia e autoconsciência. E se isto fez sentido para ti, se este episódio fez sentido para ti, partilha com alguém que também esteja aqui com dificuldades em dominar a procrastinação. Deixa aqui algum comentário de alguma coisa, de alguma dúvida que tenha ficado, alguma partilha que queiras fazer, e se ainda não fazes, segue aqui o meu canal para receberes a notificação dos próximos episódios. E lembra-te, dominar o teu tempo, sim, é preciso estratégia, mas dominar-te a ti próprio, aí sim está o verdadeiro poder.